Fala, gente! Vamos aqui fazer um vídeo diferente hoje. É um vídeo falando um pouquinho sobre o meu início, né? A minha primeira oportunidade de trabalho nos caminhões. E esse vídeo é no intuito assim de mostrar para quem tá começando, para quem tá tirando a carta, para quem tá com pensamento em tirar a carta, para dizer que é possível ter uma primeira oportunidade de trabalho sem experiência, tá bom? E sozinha, tá? Em primeiro lugar, né? Primeiramente, eu sou Kevlin Campos, motorista do Ibérico, né? Na Europa, faço Portugal e Espanha. Estou trabalhando na profissão de caminhoneira, né? Caminhonista, caminhoneira, há 2 anos e 11 meses. O mês que vem, em dezembro, né? Hoje que eu tô gravando o vídeo é 18 de novembro de 2025. E no mês de dezembro, né? No dia 23 de dezembro, eu completo 3 anos nos caminhões, tá? Vou contar um pouco a minha trajetória para conseguir o primeiro trabalho e como correu nessa primeira oportunidade de trabalho que eu tive. Quanto tempo fiquei, o que aconteceu, as pessoas que eu conheci, as coisas boas, as coisas ruins, eu vou estar partilhando com vocês. Primeiramente, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar para quem vocês acham que possa ajudar, né, esse vídeo. O intuito dele é ajudar você que está entrando agora nos caminhões, você mulher, você homem. Gente, é indiferente, o mundo é de todos, as profissões, todo mundo pode usufruir, todo mundo pode trabalhar na área, porque a oportunidade é para todo mundo, gente. Isso não tem limitações mais, isso não existe mais. Então você mulher pode vir para os caminhões, você rapaz novo, você senhor mais velho também pode vir para os caminhões, tá bom? Então é isso, bora contar a minha história, beleza? Roda a vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala, gente, apareci aqui. Gente, eu vou surtar aqui. Gente, eu vou descarregar. Bom, inicialmente, né, eu comecei a tirar a carta, demorei 2 anos para finalizar a minha carta de pesado de mercadoria, carta de caminhão. Tirei em Portugal, não vim com prática no Brasil, nada, tá? Nem sonhava em conduzir um caminhão, tá? E, bom, por que eu vim pros caminhões? Acho que é melhor eu contar essa história. Quando eu estava com 1 ano de Portugal, faltando, sei lá, um mês, 2 meses para completar 1 ano de Portugal, eu já tinha conquistado, graças a Deus, e também a minha irmã, meus tios, o apoio deles, já tinha conquistado o título de residência. Então eu fui no consulado brasileiro para fazer a troca da carta de condução, a CNH brasileira para a portuguesa. Na época era necessário pegar uma documentação no consulado brasileiro. E lá, eu nem sou faladeira nada, conheci um senhor que eu não me recordo o nome, nem se eu encontrar ele na minha frente eu falo, foi ele. Não consigo, não lembro. E lá, um senhor me abordou e perguntou o que eu estava fazendo no consulado brasileiro. E eu disse, vim pegar a documentação porque vou trocar a carta de condução e pronto, né, quero poder ter minha independência, né, aqui, comprar meu carro, minha moto, pronto, não ter que ficar andando de transporte público. Lembrando que o transporte público em Portugal é excelente, você pode andar de comboio, de metro, de ônibus, de elétrico, ó, é muito bom, tá? Eu digo Lisboa, né, eu só morei em Lisboa. E então ele comentou que estava ali para poder também trocar a carta de condução dele, mas porque ele queria voltar a trabalhar de caminhoneiro, né? E eu falei assim, mas você já morou aqui? E ele comentou que morou no passado, trabalhou de caminhoneiro, juntou dinheiro, foi embora pro Brasil, porque já tinha comprado a casa, construiu a casa, tudo, e agora voltou. Então ele tinha retornado para Portugal para poder trabalhar de novo nos caminhões, juntar dinheiro e comprar o caminhão próprio no Brasil. Essa era a história que eu ouvi dele. E aquilo ficou na minha cabeça, porque ele disse, olha, ganha muito dinheiro, trabalha bastante, mas vale a pena, você não tem filhos, você estava longe, por que não ser uma oportunidade? Mas aquilo, gente, era tanta coisa, muita informação, só 1 ano de Portugal, ainda estava sofrendo com aquela distância da família, era uma loucura, mas as coisas estavam encaminhando, Deus estava sempre ali me abençoando. Passaram anos, nunca mais lembrei de caminhão. Uns anos, galera, a gente vai vivendo em Portugal, vamos conhecendo pessoas boas e ruins. E conheci uma pessoa logo na minha primeira semana em Portugal, no mesmo emprego. E depois de anos, mais ou menos 6 anos, essa pessoa me deu um golpe. E essa pessoa é a pessoa que eu não imaginava que ia me roubar, né? Que via a minha luta ali pra conquistar as coisas, pra buscar as coisas. O meu sofrimento, da saudade. O que aconteceu da primeira vez, né? Esse rapaz, ele me chamou pra trabalhar com ele de entrega porta a porta de moto.
E do dia pra noite, ele disse que não tinha entrega pra mim, não tinha encomendas pra que eu entregasse. Então eu não fui. No outro dia também não tinha. No outro dia também não tinha. E eu falei pra ele, olha, saí do meu trabalho, né? Eu era efetiva. Comprei a moto pra poder trabalhar com você. Você disse que ia me dar um contrato de trabalho. E olha o que você tá fazendo comigo. Ele encontrou comigo no McDonald's, em Sacavém. E disse que não podia, que eu não podia mais trabalhar com ele, porque os outros sócios, no caso, as mulheres deles, não queria que eu trabalhasse lá. Gente, eu não tinha nada com ninguém lá. Eu chegava no armazém, separava minha encomenda, subia na minha motinha e ia entregar. Mais nada, despachava cedo a minha vida, entendeu? E não sei o que se passou. E do nada, não podia mais trabalhar lá. Ah, não, tá de sacanagem comigo, não pode ser. Pronto, né? Que ele se vira nos 30, vai. Passou um tempo, trabalhar na restauração, conhecer pessoas, trabalhar na Uber Eats, trabalhar de TVDE, que é de Uber de carro aqui, e outras plataformas. Eu fui num café da tarde com a minha amiga Michele, na casa da Camila. Ela morava em Sacavém. E na casa da Camila tinha a mulher do Alfredo. Alfredo era um funcionário do Arigato, que eu trabalhei no restaurante. E ele estava trabalhando nos caminhões. E a gente, papo vai, papo vem, a mulher dele, que eu não me recordo o nome, peço desculpa, disse-me, meu marido tá nos caminhões. Falei, mentira. E, gente, veio aquela conversa que eu tive com o senhor na minha cabeça, lá no consulado brasileiro. E eu disse a ela essa história, e ela falou assim, o primeiro dele é uma pessoa fantástica, muito educado, português, e ele vai poder te ajudar, tenho certeza disso. Eu vou falar com ele, passou o contato pra ele te dar umas dicas. Perfeito. Então ele me mandou uma mensagem, disse que veio por tal pessoa, que tirou minhas dúvidas. Na época a mulher dele também, que tinha tirado a carta de caminhão. E eu fiquei super contente, brasileira. E a gente se encontrou num café brasileiro e ele me explicou todo o processo. E eu vi que aquilo era dinheiro, né? Ele ia muito dinheiro, tinha acabado de levar um calote. Fiquei pensando, né? Passou um tempo, me reergui, é claro, resolvi minha vida. Passou um tempo, tive outra oportunidade de investimento com o mesmo ser humano, que me passou um calote de 4.000 euros, tá? E quando ele me deu essa quebrada aí, eu tive que pensar duas vezes, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso levantar esse dinheiro, preciso trabalhar muito, preciso, não, mas não dá, ganhando só isso na Uber, não dá. Fui tirar minha carta de caminhão. Tirei a carta de caminhão, papai do céu me abençoou. Demorou 2 anos, muitos processos, né? Fiz a cirurgia no joelho, toda aquela recuperação. Eu jogava futebol pro Alverca e eu era federada. Tive todo o apoio da equipe. Na época eu me machuquei logo em seguida, assim. Então atrasou o processo da carta. Mas venci, tirei a carta sem pressa nenhuma. Assim, depois eu fui trabalhar na Uber, entrou o verão, melhorou o faturamento. Então, assim, a carta era pra ser urgente, depois passou a ser algo sem muita urgência. É lógico que eu entrei aqui nos caminhões em busca de um ordenado melhor, né? É o que a maioria das pessoas fazem. Quando eu operei, eu aproveitei, como eu ia ficar 1 mês sem trabalhar, eu aproveitei para fazer o CAM. É um curso que tem que fazer após terminar a categoria C ou a categoria C mais E, até mesmo para quem transporta passageiros, né? Para ônibus, autocarro, no caso, tem que ter essa formação CAM. E lá eu conheci o Juan. Juan vive no Algarve, uma pessoa gente boa demais. Conheci muita gente, tá? O Paulo Rodrigues, eu conheci muita gente. O Paulo vive em Luxemburgo e depois fui lá visitar ele com a família. Ele é a mulher, o filho e agora tem uma filha. Muita gente. E o mais importante é conhecer pessoas. Conheci o Juan, que o Juan conhecia a Gabi, que antes era caminhoneira, né? Gabi teve uma experiência na Prima Frio, uma má experiência, infelizmente, com o segundo motorista dela. E ela resolveu desistir do caminhão e foi trabalhar de Uber no Algarve. Quando eu finalizei o CAM, eu fui pro Algarve trabalhar de Uber também. E tive a oportunidade de conhecer a Gabriela Aragão. E hoje ela é do marketing digital, ela já não trabalha nos caminhões. É uma mulher maravilhosa, teve uma evolução gigantesca, não só profissionalmente, mas fisicamente, tá? E fiquei muito feliz e fico sempre muito feliz por ela. E ela, depois que eu a conheci, né, ficou com o meu contato. Ela voltou para Lisboa e teve uma oportunidade de trabalho ali em Venda Seca, em Sintra. E papo vai, papo vem, a gente sempre continuou se falando.
terminei a carta de condução e eu estava à espera da minha carta de condução chegar, né? Atualizada, com curso CAM, categoria de carro, moto, categoria C mais E. Graças a Deus a minha carta é preenchida, vamos dizer assim. E nisso, chegou a carta e eu mandei uma fotografia pra ela. E ela assim, mulher, estão precisando de uma motorista, de um chofer aqui na empresa. Eu falei assim, você tá louca? Eu não tenho experiência nenhuma. Gente, eu não tava procurando trabalho, eu não tinha feito meu currículo, nada. Ela falou assim, eu vou falar aqui pra você vir fazer entrevista. Eu falei, não, mulher, eu não tenho experiência nenhuma. Ela, é nacional, não sei o que. Meu Deus, gente. Gabi me ligou e falou assim, Kevin, vem aqui fazer uma entrevista. Nessa época, eu estava trabalhando no Pingo Doce de repositora de madrugada. Eu fazia horário noturno, lá perto no Parque das Nações, praticamente, perto do Oceanário. Eu entrava de madrugada e fazia as reposições nas prateleiras, né, das encomendas, para o pessoal chegar, poder comprar e tá tudo lá. E eu falei assim, tá bom, então eu passo aí no fim do dia, né, antes de trabalhar. Eu também trabalhava de Uber, viu, gente? Era tudo. Então a gente tava trabalhando. Peguei, fui lá fazer a entrevista. Era eu e o Flávio. Fui lá fazer a entrevista, acho que foi no dia 21, tá? O Flávio, ele já tinha acho que 2 anos de experiência na Primafrio. E quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, já perdi o emprego, né? Ele tem experiência, eu não tenho nenhuma. E eu, bolinhas de experiência. E aí, na hora de fazer a entrevista, eu subi. O senhor Alfredo, dono da empresa, que fez a entrevista comigo, alto, que dá até medo de falar com ele, assim, dava até medo. Ele tinha uma cara de bravo, assim, mas é uma pessoa exemplar também, muito atencioso, assim, compreensível com os funcionários. E fiz a entrevista com ele, ele olhou pra minha carta de condução, nunca vou esquecer, ele falou assim, você tem uma carta que muitos homens queriam ter e não tem. Eu falei assim, é verdade. E expliquei pra ele me fez perguntas, eu falei, respondi tudo. Não saí muito confiante da entrevista, até porque já tinha uma pessoa lá e eu achava que era apenas uma vaga, né? Aí ao sair pra ir pra casa, o Richard veio até mim e falou assim, você que veio fazer a entrevista pra vaga? E eu falei, sim, fui eu, né? A Gabi que me indicou, a Gabi contou pra mim e tal. Richard também é brasileiro, que é um rapaz muito gente boa, que eu tenho amizade com ele até hoje. E sou feliz em ter a amizade dele, ele é uma pessoa muito legal mesmo, me ajudou bastante, né? Porque vocês vão entender o porquê. Ele falou assim, olha, essa vaga é pra ficar no meu lugar. Eu vou amanhã, depois de amanhã eu tô indo pro Brasil. E eu preciso pôr alguém pra trabalhar aqui. Vamos fazer o seguinte, se eu convencer o meu chefe, se eu falar com o meu chefe de você vir essa noite pra viajar comigo e eu te mostrar a rota, tudo bem pra você? Eu falei, não, essa noite eu não posso. Só se for na noite seguinte. E ele ia viajar, acho que tinha duas noites livres ainda, entendeu? Assim, algo assim, gente, já faz 4, 3 anos. Aí eu falei, tudo bem. Aí então fiz o meu primeiro teste no dia 22. O Alfredo me ligou e falou assim, Kevin, falei com o Richard, você pode vir. Tá o horário aqui amanhã, pra vocês fazerem a viagem, ele vai te explicar a rota e vai ver como é que você se sai. E aí vamos ver como é que vai ser. E depois, quando eu fui fazer a viagem com o Richard me disse que o Flávio, que é aquele rapaz que estava fazendo a entrevista junto comigo, foi contratado também, mas para trabalhar, fazer a rota do Porto. Então, era tranquilo, gente. A vaga foi pra mim, né? Primeira vez, primeiro dia de experiência. Então, vamos lá, recapitular. Gabi foi quem me indicou. Gabi eu conheci pelo Juan, que eu conheci no CAM, na formação do CAM. O que é isso, gente? Comunicação, fazer amizades, entendeu? Esse é o segredo, network, galera. Fazer amizades, tirar dúvidas, falar com as pessoas. Isso é tudo na vida, tá? Agora, eu vou contar pra vocês como foi os meus primeiros 3 meses nessa empresa, tá? As pessoas que estiveram ali do meu lado, me ajudando, me apoiando, porque não foi fácil, não. O que aconteceu, galera? Conforme eu vou falando, eu vou tentar distribuir umas imagens de situações, tá bom? Do caminhão que eu trabalhei e pronto, essas coisas. Foi muitas emoções esses primeiros 3 meses, né? A minha primeira viagem, o primeiro dia, foi com o Richard. O Richard explicou como é que funcionava, né? A condução, a segurança, a rota que fazia. A direção era de Venda Seca em Sintra até o Algarve. Ali o shopping Algarve, bem perto. Eu levava o correio da manhã. Então tinha que rodar de madrugada, chegar lá por volta de madrugada. Saía assim à noite, era 3 horas de viagem no máximo.
umas 11 horas, 11h30 já saía. 2 da manhã já tava lá. 2h30, 2h30, mais tardar 3 estava lá. E lá tinha que encostar no cais com uma cabine girada pro lado. Então tinha que encostar no cais em L. Ele estacionou a primeira vez, me explicou como é que era. Lá descarregaram. Era uma rampa que ela ficava pra baixo assim e tinha que subir ela, né? E era força. Quando ela já tava pra baixo, né? Às vezes eles viravam pra dentro e ficavam ali na rampa mesmo. O problema é que quando ela ficava pra fora, pra subir aquilo era pesado. O Richard fez a manobra da primeira vez. Depois de descarregar, a gente saiu com o caminhão, ia pra fora, estacionava mais pra baixo, perto de uma Norauto, se não me engano. Estacionava o caminhão lá. E só depois de 9 horas a gente voltava pro mesmo cliente e carregava o quê? Aqueles jornais velhos, coisas que era pra descartar, e algumas encomendas também que ia pra Lisboa, pra Sintra, né? Então lá tinha que encostar de novo em L. Por que tinha que encostar em L? Porque passava veículos e outros caminhões na frente, o espaço era curto. Então tinha que ser, gente, vocês estão vendo aí nas fotografias, o espaço realmente era curto, não dava. Então tinha que ser sempre assim. Foram 3 meses, galera. Eu ali chorei. Eu pensei em desistir. Foi difícil demais. Difícil demais. Depois, subia pra Venda Seca e ia pro armazém pra descarregar esses produtos que era pra descartar, o jornal velho, né? E lá a gente tinha que entrar dentro de um armazém. Então não era cais, era uma manobra justa que tinha umas grades em volta. Tinha que fazer devagar pra não ficar arrastando o pneu no chão, pra não estourar, não ter muito desgaste, aquela coisa lá. E na época, hoje já não fazem mais isso. Na época a gente, chofer, que tinha que empurrar a palete pra fora. E era pesado, então o Marlon muitas vezes ia me ajudar mesmo lá com o peso, porque o Marlon também era funcionário da empresa. E ele ia lá me ajudar porque aquilo era muito pesado. Eu tinha acabado de finalizar a cirurgia, tava fazendo fisioterapia no joelho, então era complicado. Além de conhecer a Gabi, além de conhecer o Richard, o Marlon, tinha mais pessoas. Tinha o William, que também era funcionário, eu acho que ele era mecânico na época, muita gente boa, me ajudava também sempre que era necessário. Conheci o Faria, que é um português, que ele, quando entrou, ele conseguiu resolver o problema de puxar palete. Nunca mais, pelo que eu fiquei sabendo, ninguém mais puxa palete lá, eles têm uma pessoa que puxa as paletes. É isso aí, Faria. Muito bem. O Marcos também, goiano, que era uma pessoa muito gente boa. Só que, tipo assim, gente, essa minha fase foi bem complicada. Lá em Venda Seca, na VASP, o Marlon e a Gabi era quem sempre estavam ali me ajudando e me orientando, me explicando como fazer as manobras, tá? No caso, lá em Venda Seca, na VASP, o cais, ele é inclinado, sabe? E na frente era plano, porém, sempre ficava muitos caminhões. E eu sofria, viu, gente? Ai, como eu sofria. Mas o Marlon tinha muita paciência, a Gabi tava sempre ali também dando dicas. E graças a Deus, eu aprendi muito com eles e sou muito grata. Agora, lá no Algarve, como eu disse pra vocês, eu passei momentos muito difíceis, assim, momentos de você duvidar se você é capaz. Aqueles momentos que você fala, isso não é pra mim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Uma vez, um dia, eu não consegui estacionar o caminhão no cais, não consegui. Cheguei lá 2 horas e eu tentava, não conseguia. E foi chegando as pessoas pra buscarem correio da manhã e entregarem nas bancas. E foi chegando todo mundo e eu não conseguia, gente. Nem lembro, devia ter umas 20 pessoas ali de plateia olhando. E isso foi me deixando muito nervosa, muito desesperada. E eu chorava, e eu falava que não conseguia, que eu não consigo. E liguei para o Ronaldo. Ronaldo, brasileiro, uma pessoa espetacular. Ele vivia no Algarve, vive ainda no Algarve, mas trabalhava para a mesma empresa que eu trabalhava, o senhor Alfredo. E ele fazia um horário depois que eu. Então o que acontece? 2h30 depois, ele chegava no mesmo lugar que eu estava, tá? Que eu descarregava, certo? E eu liguei pra ele e falei, Ronaldo, eu não tô conseguindo estacionar, eles já estão dando a volta, que foram com o empilhador, deram a volta com o empilhador, começaram a puxar o porta-palete dentro e não tava dando, tava muito difícil a carga. Aquela carga era a pior de todas, sempre nesse momento. E ele falou assim, Kevin, fica calma. E eu, tá bom, Ronaldo, mas não dá, chorando, desesperada, ele, calma que eu já vou chegar aí. Aí ele chegou, ele entrou no caminhão, eu entrei e ele falou assim, põe o caminhão no cais. Eu falei, eu não vou. Eu tava assim, já me tremendo toda. Eu não consigo, eu não vou, chorando. Ele, calma. Ele foi, então vai, senta aqui, ó. Aqui no banco daqui, ó.
Mesmo aqui, ó, senta aqui. Sentei ali chorando. Ele respira fundo, para de chorar. Eu falei, eu vou fazer a manobra, eu vou te explicar. Você só vai aprender na prática. Gente, eu acho que eu já tava aqui 4 semanas. 4 semanas ali trabalhando. Apanhava pra manobrar, mas encostava no cais. Dessa vez eu não consegui encostar. Ele falou assim pra mim. Ele manobrou, me explicou. Quando chega na linha amarela, tal, o terceiro eixo lá, você começa a desvirar o volante, tal. Olha, gente, me explicou. E quando a gente terminou de encostar no cais, eles começaram a descarregar tudo. Ele olhou pra mim e falou assim: Kevin, você não tem que pensar em desistir. Sabe por quê? Você viu aquela quantidade de gente que tá lá? Mais de 20 marmanjos. Você sabe quantos ali tem carta de caminhão? A carta que você tem? Nenhum. Alguém veio aqui perguntar se você precisava de ajuda? Não. Só o outro senhor aqui estava me orientando. E estava me orientando e me ajudando, tentando me ajudar, né, a manobrar, mas já não dava mais. Ele disse, pois é. Sabe por quê? Porque ninguém ali é capaz. Você é capaz. Você tem a carta de caminhão. Você sim tem a carta de caminhão. Você é uma chofer. Você não é. Você não é qualquer mulher. Você é foda. Quando acontecer isso, você tem que olhar pra você mesmo e falar assim: eu sou a fodona, eu consigo, eu sou capaz, eu vou encostar o caminhão ali. É isso que você tem que fazer. Não é chorar. Não é chorar. Você tem que acreditar em você, falar que você é capaz e fazer. É isso que você tem que fazer. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo tem que aprender. E você tá aprendendo, você tá nessa fase de aprender. Gente, aqui ele não tem noção do que ele fez comigo. Eu já tive uma conversa com o Ronaldo, falei pra ele que esse momento pra mim foi crucial pra que eu continuasse nos caminhões. E ele sabe o quanto eu sou grata por ser ele ali do meu lado. Podia não ser, mas Deus sabe de tudo, né? Então o Ronaldo foi o cara que me deu a força que eu tava precisando naquele momento. E naquele momento eu podia ter largado tudo, gente. Podia mesmo. Porque foi difícil ver aquela multidão de homens olhando ali, como se estivessem duvidando da minha capacidade. Eu mesma duvidei da minha capacidade. Eu mesma me rebaixei. E ele fez aquilo. E ele me ensinou outra coisa. E eu vou falar pra vocês. Depois de tudo isso, passou. Continuei trabalhando e tal. Só que, como todo mundo sabe, o cansaço faz com que a gente tenha mais incidentes, né? E ali tinha que ter muita atenção. Nunca podíamos sair com a rampa baixada no reboque, porque como a gente saía curvando, não era pra frente, a rampa podia pegar aquilo ali, era aço, pegar o reboque, fazer um estrago, aquela coisa toda. E um dia eu estava cansada, eles estavam descarregando, eu adormeci, acordei, já tinham descarregado tudo. Como eu só pegava os papéis no dia seguinte, eu liguei o caminhão e avancei, fui embora. Encostei para poder fechar as portas. Quem disse que eu conseguia? Quem disse que eu conseguia fechar aquela porta? Eu estraguei o reboque, tá? Fui eu, estraguei o reboque. A porta não fechava. E mandei mensagem pra ele, liguei pra ele. Ele falou, Kevin, eu vou chegar mais um pouco tarde. Se eu chegar, você estiver acordado, a gente vê. Eu nervosa, que eu não conseguia fechar aquela porta. Gente, foi um desespero total. E ele pegou e falou assim: Evelyn, não dá pra fechar essa porta. Só que assim, amanhã a gente vai lá e fala com o nosso patrão, né? Explica o que aconteceu. Isso acontece, infelizmente. Aconteceu isso daí, eles vão ver como é que vai arrumar. Lá, às vezes o mecânico consegue dar um jeito lá na oficina, né? Soldar, essas coisas, tá? Mas eles conseguem. Só que assim, Kevin, o que eu vou dizer pra você? Acidentes acontecem. Acontece com quem trabalha, tá bom? Acontece. Você vai sem querer encostar em algum lugar. Acontece com o melhor chofer do mundo. Acontece com a pessoa que tem muitos e muitos anos de estrada. Acidentes acontecem. Graves ou não, mas acontecem. Então assim, não adianta você ficar desesperada. Se acontecer coisas que você pode resolver, ou que você tem uma solução, é diferente. Se você chega no patrão e fala, ó, aconteceu isso, pronto. Lógico que o patrão vai ficar chateado, né? É um bem dele, é o que ele tem ali para o funcionário trabalhar. Mas se você chega pro patrão e fala, aconteceu isso, mas tem uma solução. Acredito que assim resolve o problema. É diferente, tá?
Esse problema aí da rampa não teve solução, teve que mandar pro seguro, o seguro mandou arrumar, aquela coisa toda. Mas eu aprendi isso com ele. Olha aqui, eu estacionei no cais. Sozinha, ninguém me ajudou. Eu não acredito, é muita emoção. Então foram 3 meses que eu fiquei trabalhando ali, empresa do senhor Alfredo, que prestava ou presta cerveja, não sei, para a VASP. Então eu pratiquei por 3 meses 3 tipos de manobra. A manobra que a cabine fica em L, tá? A manobra no cais, que o caminhão fica inclinado. E também a manobra dentro de um armazém, né? E isso foi muito bom pro meu crescimento nos caminhões. Lembrando que eu trabalhava sozinha, eu não tinha um primeiro motorista, era eu e Deus, né? Então pra você que acha que não é possível trabalhar sozinho, é possível. E foi no Nacional. Fez porcaria? Fiz. Nunca encostei o trator, nunca. O cavalinho sempre ficou intacto. Eu sempre cuidei muito bem também. Fui sempre do mesmo jeito que eu sou com esse caminhão aqui, que eu era com a Iveco, também era com a outra Renault que eu trabalhava, que eu trabalhei pela primeira vez. Então, gente, assim, isso é da pessoa, a parte da higiene, da organização, isso é do ser humano, é da pessoa, não tem que mudar não. Agora, a gente, quando tá na fase de aprendizado, a gente tem que ter muito cuidado, tem que fazer as coisas, as manobras, tudo bem devagar, né? Se tiver que descer 30 vezes, desça 30 vezes no caminhão para dar uma olhada, para ver se não vai levar nada com você, para ver se não vai encostar em lugares que não é para encostar, para não ter prejuízo, né? Todo cuidado já é pouco, então temos que ter muita atenção. Nisso, gente, esses 3 meses já foi virando algo muito rotineiro para mim. E para quem me acompanha aí no canal do YouTube há muito tempo, sabe que eu odeio rotina. Odeio, tem que fazer sempre a mesma coisa e sempre nos mesmos lugares. Odeio, não é algo assim que eu gosto, né? Recebi uma proposta para trabalhar numa rota fixa, porém internacional. O Pedro Salles, que a gente se fala até hoje, trabalhei com ele quase 1 ano, né? Trabalhei com o Pedro quase 1 ano, que me deu essa oportunidade, né? A empresa que ele trabalhava antes, que é onde eu trabalho hoje, com o senhor Nicolai, fazia uma rota fixa à Holanda. A gente carregava na Lusocargo e descarregava na Holanda e também ali na Bélgica. Mas nunca era sempre os mesmos clientes, não. A gente viajava sempre para a Holanda, mas descarregava em vários lugares, tá? E essa fase foi muito boa, né? Então eu me desliguei da empresa que prestava serviço para a VASP, conheci esse mundo de pessoas. E tem mais 2 pessoas antes de finalizar esse quadro do Algarve, né? Na verdade, 4 pessoas, gente. Ai, meu Deus. Ó, é um senhor de idade que ficava no Imperiador, eu espero que ele esteja bem hoje, já tem alguns anos. E era muito atencioso, muito simpático, e às vezes ele me dava chocolate. Também, um brasileiro que ficava no armazém, que eu não lembro o nome, que ele conversava muito comigo, era gente boa pra caramba. Quando eu já tava ali no fim do 2º mês para o 3º mês, a gente pegou uma amizade legal, assim, de se comunicar. O senhor João era acho que é ainda o responsável pela empresa lá do Algarve. E lá em Venda Seca tinha a Mila. A Mila é uma mulher, se não me engano, ela é ucraniana. Ou se não é russa, ou se não é daqueles lados lá, do leste europeu. E ela era muito simpática, falava muito bem português, tem um filho que era uma belezinha, que ela sempre me mostrava as fotos dele. E foi muito legal conhecer essas pessoas. Foram pessoas que participaram dessa minha fase de pegar experiência nos caminhões e tiveram sempre do meu lado. Então eu fiquei muito contente e desejo toda a felicidade do mundo para todos vocês. Depois, 3 meses virou uma rotina para mim. E Pedro, ele é um rapaz, gente boa pra caramba, gosto muito dele. E a gente se conhecia por conta do futebol, tá? E no futebol ele também tirou a carta de caminhão, demorou um pouco, mas tirou. E ele foi trabalhar pro senhor Nicolai. E aí então o Pedro mandou mensagem pra mim, o colega que estava trabalhando com ele disse que ia sair, a rota da Holanda era 2 motoristas, 2 chofés. E ele mandou mensagem pra mim, perguntar se eu não queria vir trabalhar pro senhor Nicolai pra fazer essa rota com ele. Aí eu fiquei pensando, falei assim, quero, topo. Eu avisei a empresa, e então disse tudo certo, vamos trabalhar aí nessa empresa do senhor Nicolai e vamos fazer essa rota juntos, né? Lona também. Mas lá no outro, nessa primeira oportunidade de emprego que eu tive, nunca abria lona, nunca subia teto, nunca abria teto, então era diferente o trabalho. Aí o Pedro falou com o senhor Nicolai. E o senhor Nicolai disse assim, você tem certeza, Pedro? Você vai ter que trabalhar por 2. Um dia se eu encontrar o Pedro, eu vou filmar essa parte ele me contando. Daí o Pedro falou assim, não, senhor Nicolai, vai dar certo, vai dar certo. Só que o Pedro ficou com uma pulga atrás da orelha, porque eu não tinha pensado nisso, né? Mas tudo bem. Me contrataram, eu e o Pedro subimos para a Holanda, trabalhamos. Na volta,
nós estávamos descarregando a carga na Conte Bronze, que foi a minha primeira manobra mais foda mesmo. E eu não praticava muita manobra, porque nós dois gostávamos, né? Eu queria muito fazer a manobra, porque eu queria aprender. Mas o Pedro sempre gostou de fazer manobras também. Então era uma coisa ali que era um pouco mais limitado. E até ele ter confiança em mim também, eu entendo que não era fácil, né? Mas na Conte Bronze, eu fiz a manobra, que era o meu cartão que estava aqui no tacógrafo. E eu peguei e falei assim, não, Pedro, eu que vou fazer a manobra. O Pedro estava indo para fazer a manobra nesse dia. Eu falei assim, não, Pedro, eu que vou fazer a manobra. Ele falou, mas você vai conseguir? Eu falei assim, olha pra mim, me ajuda, que eu consigo. E consegui também, os funcionários da empresa ficaram olhando, era muito estreito. E fiz a manobra e tal, e a gente começou a tirar as réguas e tudo. E foi muito engraçado. E aí, assim, a gente tava tirando as réguas e tal, tudo em equipe. Ninguém ficava parado, era rapidinho, num instante. Aí ele falava assim, olha, você tá me surpreendendo. Eu falei, ué, por quê? Ele falou assim, porque quando eu falei pro senhor Nicolai que ia trabalhar com uma mulher, ele disse que eu tinha que pensar melhor, porque eu ia ter que trabalhar por dois. E eu falei assim, já viu que não é assim, né? Eu trabalho bem, eu tô aqui pra trabalhar, Pedro, eu não tô aqui pra ficar enrolando. Ele é verdade. E pronto, gente. E eu e o Pedro trabalhamos pro senhor Nicolai a rota da Holanda por uns 4 meses, eu acho. E aí o senhor Nicolai parou com a rota da Holanda. Ai, sem tanta falta, porque nossa, o pessoal lá na Holanda era muito simpático. O lugar que a gente tomava banho também, na Lusocargo da Holanda, era top demais. E passamos a fazer rota fixa Barcelona, que é o que o meu patrão ainda tem até hoje. E fazia eu e o Pedro rota fixa Barcelona. Só que foram acontecendo muitas coisas. O Pedro resolveu sair, aí foi entrando outros funcionários. E eu não fui me adaptando muito bem com essas pessoas. Falando pra vocês, né, um pouco da minha experiência, eu estou falando agora da minha segunda empresa de trabalho, que é com o senhor Nicolai, naquela época. Primeira empresa de trabalho nacional, segunda empresa de trabalho com o senhor Nicolai. Iniciei com a rota fixa Holanda, depois passei para a rota fixa Barcelona. Galera, dividir cabine não é fácil, tá? O Pedro foi uma pessoa que sempre me respeitou. Ele saía do caminhão para que eu fosse me trocar. Eu espero ter feito bem para ele. Na época ele já não fazia mais atividade física, ele estava gordinho. Eu falei pra ele, vamos treinar, Pedro. E naquela época eu fazia muita atividade física. Eu tinha meus halteres e o Pedro foi alinhando comigo a fazer exercícios, né? A cuidar do corpo, a cuidar da alimentação. Isso foi muito legal, penso eu, né? Não sei da parte dele. Quando ele assistir esse vídeo, eu espero que ele deixe aí um comentário no vídeo, né? Ou que eu faça um vídeo com ele, contando a experiência dele, a trabalhar comigo, né? Também, vamos ver. Depois que eu parei de trabalhar com o Pedro, eu tive que trabalhar com mais 2 pessoas. O Hugo, que é português, um novo, acho que o Hugo deve ter 22 anos, mas o Hugo não queria trabalhar a 2, o Hugo queria trabalhar sozinho. Aí apareceu um senhor, eu trabalhei com ele por 1 mês. Foram um dos piores momentos da minha vida, sabe? Fora do caminhão, como pessoa, eu acredito que ele era uma boa pessoa, um homem que luta pela família, que busca o melhor para a família, mas como colega de trabalho da mesma cabine, não dava certo, gente. Ele era muito grosseiro, ele era a personalidade dele também, não tenho o que dizer, cada um tem seu jeito. E foi difícil pra mim, ele também sempre me respeitou, mas ele era às vezes muito estúpido, ele falava coisas que magoava e eu pensei em desistir do caminhão trabalhando com ele, entendeu? E eu trabalhei um mês certinho, assim. Quando eu tava voltando da viagem, eu já tava reclamando pro meu patrão, pro senhor Nicolai. Falei, senhor Nicolai, não dá pra trabalhar com esse cara, ele não dá, ele é muito grosso, ele é muito estúpido. Gente, eu chorava toda semana. Porque ele era uma má pessoa comigo. Má. E completou 1 mês certinho, eu falei, senhor Nicolai, cheguei pra ir pro meu descanso de 45 horas e eu falei assim pra ele, eu não volto mais. Se for pra me trabalhar com esse cara, eu não volto mais. O que eu vou fazer? Eu falei, não sei, me dá um caminhão que eu trabalho sozinha. E na época ele tinha, e tem, um caminhão que faz a rota Madrid, rota fixa. Já tinha tido uma experiência sozinha, né? Antes de tudo. Eu já tava no momento de poder trabalhar sozinha. Já tinha passado da hora de trabalhar sozinha. E ele disse, ok, eu vou ver o que eu vou fazer. Então, o senhor Nicolai, quando eu tava iniciando no outro mês, Kevin, você vai trabalhar sozinha com o caminhão com a Renault Premium, vai fazer a rota fixa Madrid. Noite toda também, ó.
Todos esses meus empregos de caminhão foi sempre trabalhando e conduzindo à noite. Prioridade à noite, eu conduzi de noite, entendeu? Quando eu trabalhava de Uber também, trabalhava à noite, então sempre foi noturno. E eu peguei e falei, tudo bem, eu faço Madrid, não tem problema. Vou trabalhar sozinha? Vai. Então eu faço Madrid, seu Nicolai, não tem problema nenhum. Então tá bom. Trabalhei sozinha, gente. Meses e meses. A melhor coisa que tinha acontecido na minha vida. Eu saía da Luz ao Cargo e ia para Santo Fernando de Henares. Foi onde eu comecei os meus primeiros vídeos aqui no canal do YouTube. Que foi no finzinho, quando eu tava pra sair do senhor Nicolai. E eu vou resumir essa história aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longo. O que aconteceu? Fui trabalhar sozinha, ganhei experiência. Graças a Deus, tinha meu espacinho, minhas coisinhas, né? Porém, tava chegando o verão. O verão em Madrid é uma coisa de louco, galera. Não tem como. E a Premium, a Renault Premium, não tinha ar-condicionado e parque. Como é que eu ia dormir? Não dava. Eu não ia descansar. E eu pedi ao senhor Nicolai um caminhão mais novo, que tivesse ar-condicionado. Ou então que ele me trocasse, ou colocasse o ar-condicionado na Renault. Ah, não dá, não posso, vou gastar dinheiro com isso, não ganho muito pra poder fazer isso com a Renault, essa outra de Madrid não paga muito, eu não sei o que, lá. Não vou. Eu falei assim, senhor Nicolai, tudo bem. Mês que vem eu vou completar 1 ano trabalhando para sua empresa. Então vamos fazer o seguinte, vamos cumprir o aviso a partir de hoje, eu vou escrever a carta pro senhor e eu vou sair. Eu vou sair não é porque eu não gosto de trabalhar aqui, não é porque o senhor não me paga corretamente, porque o senhor me paga. Eu vou sair porque eu quero uma condição melhor para trabalhar e eu acredito, eu sei que eu já estou capacitada e posso ter uma condição melhor de trabalho. Por isso eu vou sair. Cumpri o aviso do senhor Nicolai. Fiquei 1 mês trabalhando para ele até que ele conseguisse arrumar alguém. Depois ele se arrependeu, né? Ai, faltando 1 semana pra sair. Kevin, eu te dou um caminhão mais novo, eu te dou um reboque mais novo. Eu falei pra ele, senhor Nicolai, eu não preciso ficar continuando a fazer Madrid, não. Pode me pôr pra fazer ibérico e tudo. E ele não quis, gente. Então eu saí, eu falei, senhor Nicolai, me desculpe. Já dei a minha palavra para outra empresa. Eles têm lá um caminhão parado à minha espera. E eu não vou voltar atrás. Eu vou pra lá, vou ver como vai ser a minha experiência. E seja o que Deus quiser. O senhor Nicolai compreendeu a minha escolha. Ficou triste, chateado, lógico. Mas compreendeu. O senhor Nicolai sempre ficava ligando pra mim, dia sim, dia não. E aí, Kelly, já desistiu? Vai vir trabalhar pra mim de novo? Então, tá precisando de alguma coisa? Sempre, sempre. Se eu via ele, ia beber um cafezinho. Sempre, gente. Sempre mantive o contato com o senhor Nicolai. Ele sempre foi, além de ser meu patrão, foi meu amigo. Então, não tenho, assim, o que reclamar. Só saí da empresa dele por conta disso. Eu queria uma máquina de trabalho melhor. Eu sabia que já podia ter e ele não podia me dar. E quando ele resolveu, né, pensou em me dar, na época até tinha a Scania vermelha. Eu falei pra ele, posso trabalhar com a Scania? Era 2015, mas tinha ar-condicionado. Não. E quando ele pôde me dar, já era tarde. Aí, fui trabalhar pra JTT. Foi muito bom lá, conheci o Emanuel, conheci o Pedro, conheci o Thiago, conheci o Mário, conheci o senhor João, que é o dono da empresa, a esposa dele, a filha dele, outros funcionários da empresa, o senhor Fernando. Olha, conheci muita gente. Um brasileiro cabeludo, que agora esqueci o nome dele, também era gente boa. Trabalhei 6 meses pra JTT fazendo o ibérico. Então a minha primeira experiência com o ibérico, né, fazer toda a Espanha, foi pela JTT, que eles me deram a oportunidade. Mas depois de 6 meses já não era mais viável para mim. O acordo que eu e a JTT tínhamos já não era mais apropriado para mim, não era mais vantajoso para mim, e eu resolvi sair da empresa. Então, galera, já estava aí com quase 2 anos de experiência. Tinha passado por 3 empresas. 2 anos de experiência, 3 empresas. Primeira empresa, 3 meses. Segunda empresa, 1 ano, foi com o senhor Nicolai. Terceira empresa, 6 meses. Resolvi sair, falei com o senhor Nicolai, em primeiro lugar, porque ele foi um patrão exemplar, é um patrão exemplar, e não tenho queixas dele. Porém, também tive uma outra oportunidade de trabalho, que foi com o Rui Salgueiro. Ele fez uma proposta muito boa para mim também, e estava dividida nessas 2 propostas, no qual eu tinha que escolher. Ambas as propostas, eu fiquei muito feliz. Optei em voltar a trabalhar para o senhor Nicolai. Por quê? Porque eu já conheço a empresa, já conheço o patrão, já sei como tudo funciona. E eu não tinha saído daqui por algo ruim, por algo porque não me pagava bem, porque atrasava pagamentos, porque me tratava mal. Não. Na JTT, eu trabalhei com a Iveco 2022, linda Iveco, que eu amei. Conduzi ela, cuidava dela muito bem.
Ela não tinha nomes, não tinha apelidos. E como tem a Branca de Neve hoje, né? E foi muito bom trabalhar com a Iveco, foi muitas experiências vividas. Porém, o reboque era a condição horrível. Gente, eu colocava uma régua aqui, a do lado. Quando eu ia pra do lado, a daqui caía. Não, sério, era a condição de trabalho horrível, não dava. Os reboques dava o ó do borogodó, não dava pra trabalhar. Então, foi juntando muitas coisas. Além dessa condição de trabalho com o reboque, o acordo que eu e o meu ex-patrão tínhamos já não era mais viável para mim. Na época eu tava pensando em ser mamãe, então tinha muita coisa aí. E eu falei assim, não, eu vou sair. Tive a proposta de trabalho do Rui Salgueiro, que era uma proposta muito boa. É uma empresa familiar, nós falamos até hoje, muita gente boa. O Rui, adoro o Rui. Sempre que eu preciso de ajuda, ele me ajuda. Se ele precisa de alguma orientação, alguma dica, alguma empresa que ele precisa ir, não tem um lugar, eu já fui, eu passo para ele as coordenadas. Então é um ajudando o outro. E tive a proposta dele, porém eu não podia simplesmente virar as costas pro senhor Nicolai, sair e não falar pra ele. O senhor Nicolai sempre, como eu disse aí no vídeo, estava todos os dias me ajudando, praticamente todos os dias me ligava a perguntar se estava bem, se precisava de alguma coisa, qualquer apuro, ele estava ali também pra me ajudar. Então eu tive que falar com ele. E ele também fez uma proposta muito boa. Então, retornei à empresa do senhor Nicolai. Continuei fazendo o Ibérico, como eu faço hoje, e daqui 1 mês e meio, mais ou menos, completa 1 ano na empresa do senhor Nicolai. E tô contente, tô feliz. O senhor Nicolai é muito gente boa, né? Fazendo o Ibérico. Mas sou muito grata a todos, né? De toda essa trajetória que eu já passei. Então, né, o Emanuel que abriu as portas pra mim lá na JTT. Todos os outros colegas que me ajudaram, né? Que tiveram do meu lado, que me apoiaram. O Thiago também me emprestou o inversor dele quando eu entrei na JTT e me ajudou muito, sabe? Na Iveco, se você não sabe, eu tinha lá micro-ondas, máquina de café, tudo equipadinho, depois que eu comprei um inversor pra mim. Então foi muito bom todo esse período. Então, resumindo aqui, galera, o período de tempo que eu tava nas empresas, né? Foram, primeiro emprego, 3 meses de trabalho no Nacional. Segundo emprego, com o senhor Nicolai aqui, 1 ano trabalhando com ele, iniciando na Rota Fixa Holanda, depois Rota Fixa Barcelona, depois Rota Fixa Madrid. Sempre com o senhor Nicolai por 1 ano, fiz esses percursos. Saí da empresa, fui trabalhar na JTT, no qual fiquei 6 meses. Então JTT, minha terceira empresa. 6 meses trabalhando, fazendo toda a Espanha, né? O Ibérico. Conheci muitos lugares lindos e pra mim o primordial mais lindo de todos que eu achei foi Astúrias, que está em primeiro lugar na minha lista. Lógico, há muitos outros lugares lindos e encantador na Espanha. Depois, galera, 6 meses na JTT, voltei pro senhor Nicolai, onde eu continuo a fazer o Ibérico, né, até hoje. Em janeiro vai fazer 1 ano de volta com o senhor Nicolai. Foram 3 empresas, sendo que a última que estou hoje, eu voltei e trabalhei quando foi a minha segunda oportunidade de trabalho, que eu também não tinha muita experiência. Então, galera, as oportunidades hoje é voltada no conhecimento, na persistência, no acreditar e nas amizades, tá bom? O vídeo de hoje eu fiz para mostrar que todo mundo é capaz de começar sozinho. Também é muito importante ter um primeiro motorista para aprender outras coisas. Por isso, galera, eu peço a vocês, não desistam dos seus sonhos. Vão até o fim. O caminhão não era o meu sonho. Eu entrei pelo dinheiro. E hoje eu amo isso. Hoje eu tô feliz aqui. E não tenho por que de largar isso. Ainda não sou mãe. Você, daqui 1 ano, 1 ano e meio, tá na mão de Deus. Pode ser amanhã que eu descubra que estou grávida. Deus sabe de tudo. Mas eu não quero largar isso. Não sei como vai ser quando eu for mãe. Mas hoje eu tô aqui. Hoje eu tô vivendo isso. Com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação. Sou grata por tudo. E também sou muito feliz por ter o senhor Nicolai como meu patrão. Por isso, galera, valorizem as oportunidades de trabalho. Não saiam de portas fechadas. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Quer sair? Sai. Ninguém é obrigado a ficar numa empresa onde a gente não tá bem, naquela fase não tá boa. Cumpre o aviso. Faz tudo bonitinho. Entrega o caminhão como deve ser. Porque não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã você pode precisar daquela mesma empresa. Pode precisar daquelas mesmas pessoas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo diferente, um pouquinho da minha trajetória. Se você aí tiver dúvidas, precisar de dicas, precisar de alguma orientação,
Fala comigo, tem aí no canal do YouTube o meu Instagram, tem aí o meu TikTok, tem aí o meu Facebook. Pode me adicionar, manda uma mensagem que eu vejo, eu respondo. Gente, o mundo é de todos e é muito importante todos estarem se ajudando, tá bom? Não esquece de deixar o like para esse vídeo, compartilhar com quem precise, comentar, expresse aí a sua opinião, o que você achou desse vídeo, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau!